White Online, capítulo 678. A morte do White Online. Morra, 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 morra. Um demônio bateu sua massa manchada de sangue contra um grande escudo. Um jogador da classe Knight se defendeu dos ataques da massa, mas foi empurrado para trás constantemente. Quando a massa desceu, o cavaleiro se esquivou e sacou suas armas, que imediatamente cortou no ar em direção ao rosto do demônio. Que ataque lamentável! O demônio bloqueou o escudo com o braço nu. A lâmina não conseguiu penetrar sua pele. O cavaleiro ficou totalmente assustado e perdeu a maior parte de sua intenção de lutar. E alguém, ajude! Após o grito, um feitiço poderoso o envolveu e todas as suas feridas sararam milagrosamente. A uma pequena distância, um curandeiro o abençoou com um aumento no HP e um pequeno aumento de força. O cavaleiro sentiu-se revigorado, mas ainda não achava que havia alguma maneira de vencer o demônio. O demônio agarrou o escudo, jogou-o fora com sua força pura e deu um tapa no rosto do cavaleiro. O jogador foi arremessado para a lateral do prédio e ficou gravemente ferido. O demônio correu até o jogador caído, mas antes que ele conseguisse desferir o golpe final, um jogador com espadas duplas apareceu no caminho e cortou diagonalmente o corpo do demônio. As faíscas voaram porque as lâminas não conseguiram penetrar na pele. Foi desesperador. No entanto, o jogador com dupla empunhadura não parecia assustado quando se lançou para frente com um desejo ainda maior de matar o demônio. O demônio rechaçou as espadas com sua lâmina, mas havia duas espadas, e depois que uma delas foi aparada, a segunda lâmina cortou seus joelhos, forçando-o a ficar de joelhos. O jogador instantaneamente assumiu uma postura ofensiva e enfiou as espadas nos ombros do demônio. Ele era obviamente muito bom em esgrima e muito experiente. Depois que todos viram seu sucesso na luta contra os demônios, o restante dos jogadores se esforçou mais em suas lutas, e os curandeiros começaram a curar os jogadores com mais motivação. Recuar, 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 recuar. O demônio ouviu a voz ecoando, mas não se importou, pois seus olhos estavam cobertos de sangue. Ele queria separar os jogadores e festejar com sua carne. Com um rugido estrondoso, ele avançou e bateu com o punho no rosto do jogador. O jogador caiu no chão com o rosto quebrado e largou as espadas. O demônio montou nele e bateu com os punhos no rosto do jogador caído. O HP diminuiu drasticamente, mas antes de morrer, o demônio deu uma mordida no pescoço do jogador e começou a mastigá-lo como se fosse uma delícia. Porém, depois de 2 mordidas, a carne virou pixels e começou a ficar com gosto de comida estragada. O GH, nojento. O jogador gritou com uma expressão assustada e desapareceu em pixels. Seu grito causou arrepios nos jogadores que o ouviram. Eles perceberam que foi sobre isso que Gaia os alertou. O espadachim de empunhadura dupla provavelmente precisará de centenas de horas de terapia para esquecer essa experiência. O demônio limpou os lábios e olhou em volta em busca de sua próxima presa. Havia muitos jogadores por perto, lutando contra demônios. Ele ignorou o grupo de jogadores, que trabalharam bem juntos para matar demônios, e mirou apenas nos jogadores solo. Ele se levantou e correu atrás de seu próximo alvo. Com o passar das horas, os jogadores começaram a perceber que o número de demônios havia diminuído drasticamente. Eles até tiveram que procurar outras ruas em busca de demônios, mas não conseguiram encontrar nenhum. Ainda havia alguns demônios furiosos que estavam sendo caçados por centenas de jogadores. Todos começaram a ficar emocionados, pensando que já haviam matado todos os demônios. Mas eles não perceberam que os demônios estavam à espreita fora do Reino do Verão e deixaram o mundo branco para trás. Eles se aventuram em suas naves espaciais, que usaram para vir aqui e se retirar do mundo. Lúcifer, o rei demônio do primeiro céu, pairou perto da lua destruída enquanto recebia notícias de que a maioria dos demônios já havia recuado. Está na hora, ele disse e apontou o dedo para o planeta distante. Seu dedo parecia longo e fino com uma unha preta. E quanto a Asmodeus? Mamon perguntou. Mesmo que ele o odiasse, não foi uma ideia sábia matá-lo. Ele não vai morrer por causa disso. Lúcifer disse. Este pode ser o seu chamado para acordar. Estou cansado de sua atitude preguiçosa. Não parecia haver nenhum tipo de esfera na ponta do dedo ou algum feixe de energia. Os ataques de Lúcifer não eram sofisticados, mas eram poderosos. Desaparecer. Tudo exigiu uma simples palavra de Lúcifer. O enorme mundo branco, coberto de nuvens e névoa, começou a tremer como se fosse desviar-se de seu curso. Todas as cidades desmoronaram, os céus começaram a desmoronar, o chão rachou e as montanhas viraram cinzas. Os jogadores gritaram ao serem feitos em pedaços pelo aumento repentino da gravidade. Todo o mundo branco estava sendo destruído. Dentro do palácio em ruínas de Zeus, Asmodeus acordou quando a gravidade caiu sobre ele como um soco sem fim. A cama quebrou embaixo dele e ele caiu no chão como um meteoro caindo. Seu grito de raiva ressoou no ar. Bum! O resto do mundo partiu-se ao meio e explodiu como uma supernova. Os pedaços quebrados do mundo voaram para longe como meteoros de fogo e lentamente se desintegraram. A destruição do mundo afetou até mesmo as 4 estações, onde o vento começou a arrancar as árvores das raízes e os oceanos começaram a virar de cabeça para baixo. O traje de Lúcifer esvoaçava como se ele fosse um poderoso imperador. Este é o poder dos demônios. Os demônios aplaudiram dentro de suas naves espaciais com a demonstração de poder.
A motivação perdida retornou com uma chama ainda mais brilhante. Os reis e lordes demônios sorriram com a visão. Todos adoravam assistir a uma boa destruição. Lúcifer virou-se no meio do caminho e deu as costas para o mundo destruído. Naquele momento, uma única voz ecoou nos ouvidos de todos. Unidade de vida. Uma luz verde brilhante engolfou todo o universo escuro enquanto o planeta morto e destruído do mundo branco começava a se curar lentamente. Ele estava voltando da morte e, apenas 10 segundos depois, o mundo branco havia retornado ao seu belo estado anterior com todas as cidades, reinos e montanhas perfeitamente intactas. Era como se a destruição anterior não passasse de ilusão. O olhar de Lúcifer ficou frio quando todos os aplausos pararam imediatamente. No centro do mundo branco, em seu âmago, um homem de cabelos brancos abriu lentamente os olhos com um sorriso calmo. Eu também posso reviver planetas mortos? Isso é muito legal. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.